Cada um responde por si. Responde, portanto, pelos teus atos, como eu fiz com os meus. Não tenho remorsos na consciência. Deus abençoe o Asilo Espírita João Evangelista, que, como um foco de luz, espanca a treva que envolve os cérebros humanos. Que todos os presentes sejam abençoados por Jesus. Que o seu discípulo amado se sinta regozijado, em seu amor, porque cada dia rebanha maior número de cristãos em seu seio. Paz a todos os homens. Francisca. Em 31 de julho de 1936. Comunhão com o Alto. Amigos e irmãos, desça sobre vós a suave benção do Senhor. Com ela baixem os fluidos que fortificam as almas e restauram a saúde dos corpos. Nessa benção se envolvam todas as criaturas do que reconhecem o poder de Deus e o desejam amar com todas as veias da sua alma. Meus amigos, o homem ordinariamente reza, e a sua reza é sempre um pedido, é sempre uma súplica, uma esmola a recolher. Deve, porém, a criatura humana lembrar-se de que a prece é a aproximação do seu espírito daquele que é o seu Pai. Se um filho se aproximasse do seu pai, unicamente nos momentos em que precisa suplicar-lhe isto ou aquilo, não seria correto o seu proceder. Nadando na abundância, na fartura, vivendo bem, material e espiritualmente, não se deve esquecer dessa aproximação proveitosa. Assim o filho amante do seu Pai divino, deve se aproximar dele, pela prece, pelo prazer íntimo de comungar com aquele que é a verdadeira vida, e que só proporciona, aos seus filhos, meios de salvação, meios de felicidade. Todas as vezes que um punhado de crentes, como este agora, se reúne com as vistas voltadas para o alto, esperando de Deus graças infinitas, faz bem, deve assim proceder, comungar o pensamento do alto, conjugando com o seu próprio, procurando tornar homogêneo aquilo que muitas vezes é heterogêneo, procurando pensar bem para poder atrair melhor. É assim que deve proceder a congregação espírita. E sabeis por quê? Porque os vossos amigos do além incessantemente trabalham em vosso favor, eles não se cansam, não vos esqueçam um minuto, jamais olvidam a situação financeira e espiritual dessa casa, que vos pertence. Incansavelmente os vossos amigos se desdobram, a procurar meios de facilitar a vossa tarefa, e, quando os vossos pensamentos afinam com os deles, porque orais com fervor, porque voltais as vistas para o nosso Criador e Pai, facilitais sua tarefa. Assim como eles facilitam a vossa, vós, por vossa vez, facilitais as deles. Meus amigos, todas as vezes que a vossa corrente de pensamentos, adversa, sobe, não neutraliza, porque não tem esse poder, mas embaraça a ação do fluido bom. Dá-me a impressão de que os vossos pensamentos sobem como a fumaça, que o mais leve vento transforma e espalha. Quando, porém, o pensamento sobe sereno, firme para o bem, vai de encontro, rápido, como uma seta, ao pensamento do guia, e esta comunhão de pensamento desenvolve a ordem de fluidos capazes de fazer a prece subir em seu esplendor sereno, até alcançar as altas camadas espirituais. Há pensamentos, meus amigos, que contrariam os bons, são pensamentos inferiores. Por vezes no decorrer de uma explanação espírita alguém lança um pensamento impróprio da ocasião, e esse pensamento se parece com o fluido maléfico que tolda o ambiente, por alguns instantes como que a ação bondosa fica suspensa. Ele não a pode interceptar, mas prejudica a parte receptora, que, neste caso, é o homem. Suponde que num ambiente perfumado, doce, de exalações suaves, aromáticas, subitamente alguém lança um gás pestilento, provindo, talvez, de um charco, como acontece muitas vezes nas grandes cidades quando estão sendo tratados os esgotos. E aquela exalação pútrida, infecta por momentos a cidade. Assim faz o pensamento mau em um local onde tudo é harmonioso e suave,
aquele pensamento como que lança um fluido grosseiro no meio e perturba o lugar onde ele se manifesta. Orai, meus amigos, sempre com fé. Pedi a Deus as bênçãos de que tendes necessidade, mas orai com os pensamentos juntos, coesos, firmes, todos, para o alvo supremo que é a misericórdia de Deus. O asilo Espírito João Evangelista pode e há de receber grandes bênçãos. Várias vezes desta mesa vos tem sido anunciado o que se espera desta casa. Cuidai, portanto, pessoalmente, cada um de vós mesmos, cada um de si, do seu pensamento, do seu interior, para que quando se ajuntar com seus irmãos, o seu fluido bom, o seu pensamento honesto, possa se ligar ao pensamento transmissor da prece, que é o Espírito guia. Desta forma, colhereis bons resultados para vossos trabalhos. Avante, pois, com coragem e fé. João de Freitas. Em 4 de agosto de 1936. Fazer bem sem ostentação. Deus vos ampare, meus irmãos. Confiados na guarda segura do amor de Jesus, podereis contar com dias melhores para o futuro, podereis contar com uma vida além, radiosa e bela. Meus amigos, muito vos tenho dito e repetido aqui, neste local, quanto espero do futuro desta casa. Quando assim falo, louvo-me na opinião daqueles que são os nossos mestres comuns. Sempre repito, com segurança, que o asilo espírita João Evangelista, defendendo a causa nobre que defende, só pode esperar as bênçãos de Deus, e tenho-vos feito ver, mais de uma vez, que o homem que deseja fazer jus a estas bênçãos divinas, deve procurar agir sempre com a segurança de um cristão, com os propósitos de um espírita, com o desejo sincero de um verdadeiro crente. Volto a afirmar aquilo que tenho dito tantas vezes. Muito espero do futuro desta casa e apelo, meus amigos, para a vossa boa vontade. Deve ser um esforço coletivo este de impulsionar uma obra como esta. Sei que as dificuldades materiais, no plano em que habitais, são grandes. Sei que aqueles que podem mais vêm-se a braços com grandes crises, que as dificuldades financeiras assoberbam aqueles que alguma coisa possuem. Mas não é o esforço de um que se pede, é o esforço coletivo. E, aqueles que não podem agir materialmente, deem a colaboração do seu talento, da inteligência com que Deus brindou os seus espíritos, a lisura do seu caráter, a boa vontade, a energia, ornamento das criaturas do que pensam bem. Quem dirige uma associação, como esta, não pode perder de vista o alvo principal da caridade, fazer bem sem ostentação. A ostentação é que estraga os planos bem formados, porque a exteriorização de uma ideia, com vaidade, prejudica o fim. Conservai-vos sempre, na humildade em que nascestes, pedi sempre a Deus suas bênçãos espirituais e vereis como, pouco a pouco, as bênçãos materiais vêm chegando, a alavanca forte do progresso material. Vereis, caros irmãos, como virá o socorro em tempo oportuno, para que a nau da caridade cristã não sossobre. Mas que não haja entre vós mãos pouco honestas, que não haja entre vós pensamentos indignos, que não haja, em vosso meio, moral insuficiente, que não haja, nas vossas fileiras, orgulho de algum mérito próprio, enfim, que possais ter a vossa alma aberta diante de Deus, onde Ele possa ler e ver, efetivamente, as vossas imperfeições, porque todos a temos, mas veja também na vossa folha corrida a boa vontade, a lisura da ação, o pensamento honesto e o desejo sincero de servir a Deus. Com esses predicados essenciais avançareis muito e nós teremos o prazer de dizer que não perdemos o tempo, auxiliando os nossos irmãos peregrinos da terra. Deus vos guarde, meus amigos, Deus vos ampare. Maria Luísa. Em 4 de agosto de 1936. O verdadeiro roteiro. Amigos e irmãos, paz e luz. Espiritismo é o farol que Deus colocou à vista do homem para iluminar o seu roteiro na terra. Essa luz, que vem do alto, mostra à criatura humana tudo quanto é bom e, igualmente,
tudo quanto é pernicioso. O que é bom, para que o homem o possa adquirir, o que é pernicioso para que dele o homem se possa afastar. Diversos caminhos são apontados para o além. As igrejas, as filosofias, apontam sempre um caminho, que julgam seguro. Espiritismo, porém, não teme esse confronto, porque sabe que aponta o verdadeiro roteiro, pelo qual as almas que se encaminharão para o alto. É preciso, porém, compreender que duas são as ilustrações do Espírito, uma pela sabedoria, e outra pela virtude. As duas, aliadas, fazem o progresso real das almas. Qualquer delas, isoladamente, dá incompleta a sua evolução. Há, porém, tempo para aprender, tornar-se adiantado e ilustrado. Há tempo de sobra. Portanto, o espírito, em repetidas vidas, pode adquirir aquilo que no passado não adquiriu. Para adquirir virtude, porém, nunca é cedo demais. Está-se sempre na hora. A criança pode aprender mais tarde, se o seu intelecto não desabrocha cedo, mas a sua virtude deve ser incutida, se for possível, desde o berço. Ninguém lhe pode dizer, guarda para ser virtuosa mais tarde. É preciso que o seja desde já. Quanto à parte científica do espiritismo, é necessário abrir os olhos dos homens. Não confundir a ciência real do infinito com a ciência fictícia da Terra. A ciência real do infinito é a que busca ilustrar a mentalidade dos homens, encaminhando-os pelo campo da filosofia que ensina o bem. A ciência fictícia mundana é a que lhe dá ao saber, não se importando que a esse saber seja sacrificada a própria honra. A ciência do infinito ilustra o espírito, mas não deixa perder os dotes de coração. Diz ao homem, torna-te um sábio, aprende, ilustra-te, mas não te esqueças que és pequenino diante da alta sabedoria do além, e não procures jamais nivelar teus fracos conhecimentos com os verdadeiros ensinamentos que baixam dos instrutores. A ciência humana lhe diz, não há espíritos, tudo é matéria, só ela vive, só ela pode e é imortal, só ela, afinal de contas, é a única coisa real da vida, esquecendo-se quem assim fala, que a própria matéria foi Deus quem formou. Essa ciência, longe de elevar o espírito do homem, rebaixa-o, porque não lhe permite discernir as suas faculdades morais, nem compreender o papel da sua inteligência e procura ofuscar-lhe o brilho da razão. A ciência que aproxima o homem de Deus é a que o ensina a ver o Criador Supremo de todos os homens, acima de qualquer outra entidade. É a ciência que lhe diz, Senhor, embora não te veja, embora não te compreenda, pela insignificância que represento, eu sei que tu vives. Mas, todas as vezes que o homem, imbuído da ciência humana, esquece-se dos princípios reais do espiritismo, ele está prestes a se assombrar. Não sou religioso. Para que me serve a religião? Ela traz ao meu espírito. Quero ser um douto, quero ser preparado, quero ombrar com sábios, não me importa o que manda a religião. É o caso de se lhe perguntar em face, o que entendes tu como religião? Pensas que ser religioso significa desfiar contas de rosários e repetir orações, como se Deus fosse surdo? Pensas que ser religioso é comprar dádivas divinas à custa de promessas? Que ser religioso é aparentar face humilde para o homem, enquanto o orgulho referve dentro do peito? Pensas que ser religioso é abrir o cordão da bolsa e favorecer a pobreza, sem princípio de caridade, unicamente para que se diga que és caridoso, tu que não tens bondade em teu ser? Meus amigos, acautelai-vos com as criaturas do que colocam a ciência acima da religião. O espiritismo que busca pisar aos pés o princípio da virtude, os ensinamentos religiosos, partidos da fonte evangélica, é pernicioso porque, apresentando ao homem um vocabulário científico, contra o qual não pode fazer objeções porque não o compreende, apresentando dificuldades embelezadas por palavras que nada significam, insufla-lhe fofa vaidade. E eles dizem, eu sou um cientista, posso perscrutar o que se passa no infinito, porque estou baseado em conhecimentos profundos. Meus amigos,
Estes tais, perante os verdadeiros materialistas, caem. Caem, porque esta ciência balofa não está sentada no alicerce inamovível da fé em Deus e da crença em Jesus, no princípio básico da caridade, que conforta as almas e dá vida ao espírito. Fora da caridade não há salvação. Sede caridosos, sede bons por natureza, pelo prazer íntimo com que podereis servir a vossa alma, pela tranquilidade que dareis ao vosso próprio espírito, pela caridade que dispensareis às vossas almas. Deixai os livros para aqueles que ainda não podem compreender a ciência da alma. O livro tão somente serve para embelezar a inteligência. A alma ficará na sua indignidade, desde que não tenha absorvido o princípio religioso que é o amor do Cristo. Deus vos encaminhe sempre para o bem. Deus proteja todas as almas, encarnadas ou não, que se lembram de amparar e proteger as instituições de caridade, que necessitam de esforço humano, como necessitam do amparo do alto. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 7 de agosto de 1936. Aos sofredores. Paz conceda o Senhor aos homens, espíritos atribulados. Desejo dar uma palavra simples aos sofredores humanos, aos sofredores desencarnados presentes. Quem quer que sejais, vítimas do sofrimento, aceitai o consolo que vos trago, porque a partir da pátria da luz, da verdade e da justiça. Quereis tornar o peso da vossa cruz mais leve? Quereis suportar o sofrimento sem acerbas dores? Quereis, alegres, tomar a cruz e seguir o caminho que ela indica? Aceitai, voluntariamente, esse sofrimento, oferecei as lágrimas que derramardes, por sua causa, ao Cristo Imaculado do Senhor. Se o que faz padecer a alma é a dor, o pesar por qualquer motivo que vos feriu as cordas da alma, lembrai-vos das dores amargas que sofreu Maria Santíssima. Se não dores atrozes que afligem o vosso corpo carnal, dores que vos fazem dar gritos de sofrimento, lembrai-vos que Jesus, em seu corpo sacrossanto, padeceu as mais dolorosas dores que um ser vivente pode suportar. Fechai os ouvidos às expressões falsas de que Jesus não sofreu em seu corpo. Quem verte o sangue, provocado por espinhos e agudos acúleos, não pode ter matéria inerte. A matéria inerte é bruta, quanto mais quintessenciada, mais sensível. Quando o sofrimento for motivado pelas ingratidões passíveis do mundo em que habitais, lembrai-vos da dor que padeceu o Divino Mestre, quando se viu traído, abandonado por quem de direito devia amá-lo. Meus amigos, nunca vos esqueçais de que a Terra não é um Éden celestial. A Terra é um planeta, onde os vossos espíritos transitam de passagem, não podendo deixar de se ferirem nos agudos espinhos que a vida lhes oferece, encorajando homens sofredores, que padecem, pelas dores dos seus e pelas suas próprias, encorajando mães cruciadas pelas maiores angústias, encorajando aqueles que se veem perdidos no mundo das ilusões transitórias da vida, os que se deixaram levar pelo mundo da fantasia, do qual voltam abatidos ao peso dos grandes choques. Digo uma palavra amiga: coragem, caminheiros da vida terrena. Qualquer que seja o cruz que pese sobre os vossos ombros, a eternidade vos guardará o dia radioso, e lá compreendereis a razão de todas as coisas. Deus vos guarde, vos ampare e vos proteja sempre. Jean-Marie Vianney, Curie d'Ars. Em 7 de agosto de 1936. A ação eficaz da prece. Meus amigos, paz. Nesse nevoeiro espesso em que penetra a humanidade, no momento que ora atravessa o planeta, muito necessitam os crentes espíritas da oração. Só ela, quando proferida com fé, poderá atrair os guias, para que sejam atenuadas as provas dos que fazem jus ao sofrimento atual. Meus amigos, o vosso planeta cada vez mais ensopa o seu solo de sangue fratricida, cada vez mais se vê, no mundo em que habitais, a ausência dos princípios cristãos, cada vez mais a humanidade mergulha no obscurantismo, na falta de fé, na descrença, na impiedade.
Como que voltamos ao tempo da barbaria? Parece que os homens, transformados em feras, esquecem os ensinamentos colhidos na doutrina que aprenderam no berço, e se devoram, quais tigres sedentos, uns aos outros. Onde o princípio de liberdade? Onde se encontra enraizada a fé? Que ideal defende o homem de arma em punho? Qual o princípio básico dessa carnificina? Que autoriza o homem a desrespeitar dessa forma o direito dos seus irmãos, a inviolabilidade dos lares, as crenças, as responsabilidades individuais e coletivas. Tudo o que se passa na mentalidade humana, neste instante, dá a impressão de que uma hecatombe universal se prepara. Parece que o mundo inteiro se sente atraído pelas forças atrasadas do espaço, para mergulhar de uma vez na perdição, na falta de pudor, na imoralidade, no vício e na guerra. E como explica o crente espírita tudo quanto se passa no seio do planeta? Como pode ele admitir que a ação divina não interrompe o curso dos acontecimentos? É que Deus, em sua sabedoria, oferece ao homem o caminho que o conduzirá à felicidade, à paz, e a estrada que o afastará do bem, encaminhando-o para a perdição. Duas estradas estão à sua frente, para que ele possa escolher voluntariamente o que tem a fazer. Em tempos passados, como hoje, os dois caminhos foram apontados aos espíritos, para que os percorressem, voluntariamente, a sua escolha. Aqueles que, desobedecendo os princípios divinos, enveredaram pelo caminho da perdição, cuidaram, naquela época, que tinham vencido, foram os heróis, os dominadores, e olharam sem piedade a orfandade, o luto em que se envolviam as famílias, a desgraça dos seus irmãos, foram heróis da espada, do sangue, da carnificina. Não discerniram, eles, porém, que o correr dos tempos lhes trouxesse a consequência do pecado. Vós, espíritas, que estudais os princípios da reencarnação, e tendes fé, compreendei, as vítimas atuais nada mais são do que os algozes do tempo passado. Evitai, portanto, na presente época, colocar-vos em idêntica posição para que, no futuro, não estejais, também, pagando as vossas dívidas de maneira tão dolorosa. Qual a atitude do homem crente diante do que se passa? O desejo natural dos bons é pôr um paradeiro a tudo quanto vai acontecendo no planeta, é deter a onda de sangue que ameaça avassalar todo o globo. O homem de coração bem formado deseja que tudo isso passe e a paz se estabeleça. Mas como fazê-lo? Não está na nossa alçada, mas do vosso livre-arbítrio, na vossa boa vontade, erguer os olhos a Deus e pedir o remédio, porque só Ele pode enxergar no meio da escuridão, no meio da treva, só Ele pode lançar o jato de luz na situação atual que envolve o globo. A ação da vossa prece pode ser benéfica, porque, quando não atingir a vítima de hoje, culpada de outrora, envolverá, no seu aura bendito, a orfandade, os que realmente nada fazem no momento e apenas concorrem, com seus corpos frágeis, indefesos, para o aumento desta carnificina pavorosa. Orai pelas crianças desvalidas, pelas viúvas abandonadas, pelas criaturas do que têm fé, embora seja uma fé errônea, mas que, simplesmente, com o coração bondoso, praticaram atos que julgaram aceitáveis por Deus e fizeram promessas, esperando que o valor delas sustasse os crimes atuais. Orai por elas, para que a sua fé não desfaleça. Por falta de esclarecimento, tais criaturas pedem absurdos ao próprio Deus. Fazei-as compreender, pelas vossas preces, que tudo está dentro da lei mais sábia, mais poderosa e mais inspirada que foi dada ao mundo, a lei da reencarnação e o resgate pela prova. Meus amigos, os crentes espíritas devem voltar as vistas para o mundo inteiro, nunca se regozijando pelas desgraças que acontecerem, e devem orar por todos os criminosos, algozes e vítimas, para que, um dia, o reino de Deus se possa estabelecer entre os homens. Deus vos ampare, Deus vos proteja, Deus vos inspire sempre. Bianca. Em 11 de agosto de 1936.
Fatores associados. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. O Asilo Espírita João Evangelista necessita neste momento que todos os seus membros, fervorosamente, procurem gravar em seus espíritos os preceitos sagrados do cristianismo. Para que o asilo possa progredir não é necessário apenas o alimento material, que tanto interessa os seus componentes. Sei que a parte material do asilo comporta um interesse real e necessita, de fato, de muita meditação, de muito esforço, de execução prática. É preciso, porém, que os diretores do Asilo Espírita João Evangelista e todas as pessoas interessadas no seu progresso, se compenetrem de que, sem a orientação fiel do alto, o asilo não poderá se manter, nem progredir. Não deixeis que as preocupações materiais da vida absorvam de tal forma o vosso pensamento, que coloquem estas coisas acima dos interesses espirituais. Todas as vezes que pensardes no progresso da casa, associai as duas ideias, o fator espiritual e os fatores materiais. O fato espiritual é o conselho do alto, a direção sábia daqueles que podem mais, a convicção firme na certeza da fé, e a esperança de que Deus não dá pedras a quem lhe pede pão. A parte material deve ser posta em plano subalterno se bem que nada se mova sem o que se diz, capital. Este capital não resolve, porém, dificuldades espirituais. E vós, pelas palavras do próprio Cristo, sabeis que nem só do pão vive o homem. Eu pergunto de boa fé, espírito intencionado de fazer bem a todos vós, o que já faltou para o alimento das vossas crianças? Qual foi a necessidade premente em que se viu esta agremiação? Qual o problema de origem material que ainda não teve solução? Em que angústia já ficastes, por não saberdes o que havias de comer amanhã? Nunca se deu este fato dentro desta casa. Por quê? Porque, procurando os meios materiais para angariar o sustento, nunca perdestes de vista o alimento espiritual que tudo determina e dirige. Pois bem, continuai firmes, mantendo as vossas crianças, como outrora o israelita, sabendo que seu pai lhe forneceria o alimento para o dia seguinte, porquanto ele estava ao seu serviço. Vós também estáis debaixo da proteção de espiritismo, cumprindo a moral de Jesus como ele deseja que ela seja cumprida. Tende vossas consciências abertas diante de Deus, onde seja vista a sinceridade em toda a sua lisura. E assim, não podereis esperar senão que se cumpram as promessas que de lá vêm. Os fracos na fé argumentam muito, em demasia, com as coisas da terra, com a carestia, com a alta dos preços, com a subida do câmbio, com a queda do mesmo câmbio, enfim, com o movimento financeiro essencialmente. Uma casa como esta, certamente requer todas estas preocupações, mas repito, sejam elas colocadas sempre em plano subalterno. O homem deve preocupar-se sobretudo com o seguinte: serei eu a nota dissonante neste concerto harmônico? Haverá alguma coisa em mim que prejudique o meio onde estou? Estará o meu espírito pouco evoluído, desmoralizando a associação a que pertenço? Estará a minha vida seguindo o rumo que Deus mandou? Dentro desta casa estou com a sinceridade de uma alma cristã, buscando fazer aquilo que é possível às minhas forças realizar, ou, pelo contrário, posso e não faço, escuso-me. Recuso eu trabalhar na vinha do Senhor, ou emprego a minha inteligência e o meu esforço em fazer, com sinceridade a parte que me toca. Esta fiscalização constante da moral do indivíduo faz com que tudo mais seja suprimido pela excelência dos guias. Ponde de lado essas virtudes, e cuidai tão somente do metal sonante, e vereis que não ides avante. Harmonia, meus amigos, de vistas e de ação. Harmonia de interesses espirituais e materiais. Espíritos burilados, polidos, religiosos sem fanatismo, preocupações sérias do cumprimento do dever, contas pagas em dia, recusando as despesas que não possam ser feitas, afastada, de lado, qualquer superfluidade, e cada um que tiver um pouco mais,
Lembre-se que está no seu dever de auxiliar os que têm menos. E, assim, tudo irá bem. Mas não perder, jamais, de vista o alvo supremo, que é a confiança naquele que aceitou a incumbência da direção da casa. Deus vos guarde, Deus vos inspire, e vos faça proceder com reta justiça, no cumprimento das vossas obrigações dentro desta casa. Que assim seja. Max. Em 11 de agosto de 1936. Realizações. Amigos amados, prezadíssimos irmãos, eu vos saúdo na fé espírita cristã. Congratulo-me convosco, minhas prezadas irmãs e queridos irmãos, pelas intuições que costumais receber do alto, às quais buscais dar cumprimento, executando a vontade dos vossos maiores. Assim deveis fazer em todo o percurso de existência terrena. Deus concede, para a direção de cada espírito encarnado, um guia tutelar que lhe aponta o caminho a seguir e o procura desviar dos óbices comuns à trajetória terrena. Deus coloca tais espíritos ao alcance do chamado dos seus tutelados, e é com sumo prazer que eles atendem a estes chamados, quando lhes suplicam bênçãos, conselhos espirituais, direção, enfim, para aquilo que não se acham aptos a realizar. Tendes orado, meus amigos, e vossas preces têm subido a Deus por intermédio dos vossos guias, rogando uma orientação para acontecimentos da vida, em que o vosso descortino é ainda pequeno. Fazeis bem, assim procedendo. Louvando o vosso gesto, venho dizer, meus amigos, o asilo espírita João Evangelista, que recebeu a intuição de realizar-se, instituir-se, fundar-se, no local em que se encontra, deve continuar a executar o seu programa, sempre dentro dos limites traçados por uma fé razoável. Não consintais que o fanatismo vos bata às portas, encontrando-as abertas, porque, quando o fanatismo empolga a razão humana, ele a obscurece, e a razão é lâmpada que deve estar sempre acesa para o descortino da verdade. Não deixeis, porém, que os ensinamentos lá de fora, os pensamentos obscuros, subordinados a interesses inferiores, perturbem a fé, a paz tranquila da alma, o andamento do trabalho, enfim, a execução do vosso programa. Espírito adiantado, de grande saber, de caridade apostolar, proferiu certa vez palavras, ouvidas por mim, as quais foram registradas fielmente, e se encontram ao alcance de quem as quiser examinar. Não vos dou mais ensinamentos, para que não se aumente a vossa responsabilidade, os que possuís são suficientes para a vossa meditação. Traduzi o pensamento do Espírito, talvez não seja este o seu texto, mas é a síntese. O mesmo digo eu neste instante, quem tem um ideal traçado a seguir, guie-se por ele. Quem traça um plano e concebe a sua execução, não volte atrás para outra realização. Vós, por exemplo, tendes um programa a seguir, um fim a colimar, aliás supremo, e outros que a ele se prendem, pelo interesse material. Os interesses materiais também são sérios, e vós o sabeis. Pois bem, o fim mais alto a colimar é a evolução dos espíritos, pelos ensinamentos e prática da verdade cristã, absorvida nos preceitos do Evangelho. O que a ele se subordina é a ampliação do trabalho espírita, granjeando crianças para amparar, proteger, instruir e educar e, quando permitirem os recursos, estender essa caridade material à velhice desamparada. Quem possui um programa desta ordem a cumprir, tem muito a fazer. Não é preciso ampliar aquilo que, se está restrito, é para que mais facilmente seja cumprido. O vosso programa ainda não está no seu completo desenvolvimento. Não só a parte que diz respeito à infância necessita de muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício e dedicação, como o trabalho relativo à velhice desamparada, igualmente, necessita de muita meditação, muitos recursos, muita habilidade. Como quereis ampliar ainda mais o programa? O trabalho é grande e os obreiros são poucos. Coligai as vossas vontades no esforço supremo, juntai-vos,
concebendo planos de desenvolvimento daquilo que existe, para melhor. Tudo, porém, dentro das possibilidades reais, e não das realizações imaginárias dos cérebros fantasistas. O asilo espírita João Evangelista necessita da realidade em si, da realização do seu ideal. É preciso que se veja, que, realmente, o que se pensa fazer seja feito, e não estejais a idealizar castelos que ventos posteriores venham por abaixo. Não sou pessimista, meus amigos, bem ao contrário, vejo adiante, no horizonte da fé um porvir auspicioso para a casa do apóstolo amado do Divino Mestre, vejo este porvir, e espero, dos meus irmãos congregados a realização do que sabem ser o direito. Nem queremos nós, os espíritos, coagir quem quer que seja, não queremos obrigar-vos a um sacrifício talvez exagerado, mas desejamos que cada um, na medida dos seus esforços, das suas possibilidades reais, dê corpo às ideias que muitas vezes concebe e deixa passar. As ideias reais não devem ser como a fumaça, que tão depressa espessa, quão depressa se esvai. A ideia, em si, é abstrata, mas pode ter corpo em sua realização. É o que necessitais. Tende amor à casa de João Evangelista e podereis fazer muito. Deus vos inspire para o bem e lance no vosso coração, no vosso entendimento, no vosso espírito, a centelha da chama do amor por esta casa, que eu sinto dentro da minha alma. Contaminados por este amor sagrado, vós tereis forças para muitas realizações, sem voos de fantasia. Tende apenas a realidade pura diante dos olhos, porque esta, sim, satisfaz o Divino Mestre. Deus vos guarde. Irene. Em 14 de agosto de 1936. A hora do resgate. Meus amigos, minhas amigas e prezados irmãos em Cristo, Deus vos salve. A perturbação em que se encontra o planeta terreno se estende até algumas camadas acima da atmosfera que o cerca. É que baixam as hostes inferiores, para impregnar dos seus pensamentos grosseiros as camadas que rodeiam o orbe terreno. Os espíritos inferiores, possuidores de sentimentos baixos, de ideais impuros, que ainda não conhecem a evolução do ser em seus princípios rudimentares, quanto mais em seus altos princípios, organizam hostes e baixam estas camadas, procurando insuflar no ânimo dos homens o mal que ora avassala grande parte deste infeliz planeta. E nós, que não somos espíritos superiores, mas temos ideais bem diversos dos que tais espíritos possuem, procuramos sanear o ambiente, na esperança de que alguma coisa de bom se possa realizar em meio dessa nuvem densa que envolve o planeta. Se conseguirmos, teremos imenso prazer. Se o nosso desejo não for realizado, ficará apenas registrado o esforço. Fazendo um estudo da razão destas coisas, deste desmantelo geral, deste desequilíbrio em que se encontra a Terra, nesta falta de moral, da religião deturpada pelo homem, refletimos na sua pouca sabedoria muita verdade, e compreendamos que certamente há uma razão que autoriza e prevê todos os acontecimentos funestos que atualmente se desenrolam. Tende certeza, meus amigos, que as vítimas de hoje, essas sobre as quais constantemente caem os golpes do infortúnio, vitimadas pelas chacinas sanguinolentas que encharcam o terreno espanhol, o terreno abissínio, e todas as raças que se encontram envolvidas no lodaçal da guerra, todas essas criaturas que para vós representam vítimas inocentes dos decretos divinos, no grande livro do destino estão registradas como algozes do passado. Lede a história, sondai os seus fatos mais profundos, já não direi apenas os recentes, que ainda estão na memória dos que não sabem ler, refiro-me aos antigos, do tempo de Roma pagã, dos nobres impérios atrasados, que matavam, que se regozijavam nos crimes, que encharcavam suas almas no sangue que derramavam dos próprios corpos. Lede a história, e perguntai à vossa consciência, à vossa razão, como poderiam ficar impunes tais crimes, se Deus, em sua palavra bendita, diz,
Da dívida será cobrado o último ceitil. Como poderiam eles pagar seus crimes, se não por meio de provas tremendas, que lhes fizessem compreender mais tarde a razão do sofrimento amargo? Meus amigos, não sejamos juízes pessimistas da ação presente. Tudo se encadeia no mundo, o passado ao presente, este é o futuro. Tudo acha-se intimamente ligado, concatenado, seguindo o curso real das consequências. Para que não houvesse a hecatombe que ora existe em vosso globo, seria preciso que o passado não o tivesse ensanguentado, com a história negra, que tão bem conheceis, envenenamentos, trucidamentos, assassinatos, homens e mulheres aspirando sangue, almas de hiena, verdadeiros corvos, panteras, leões em forma humana, mais tarde quase regenerados de todas essas culpas e tendo envergadura moral para suportar a prova. Nós, quando estamos na Terra, presenciamos fatos horrorosos, e dizemos, como pode acontecer uma coisa destas? Será possível que Deus esteja dormindo no trono da sua glória? Então, a majestade divina não olha para o seu planeta, pequeno na superfície, porém grande em seu valor, porque foi visitado pelo Cristo. Dar-vos-ei a resposta deste questionário, não por ciência minha, mas daqueles que realmente sabem e podem dizer, desde o princípio do mundo o homem envereda pela senda do crime, é fratricida, parricida, adúltero, assassino, cheio de grandes culpas e vem sempre, passando pelo crisol da dor, do sofrimento para resgatar seus horrendos crimes. E não é de um momento para outro, de uma encarnação a outra, que se formam espíritos como Vicente de Paulo. Não é de um momento para outro que nasce uma Teresa de Jesus. Num lapso de tempo não se forma um caráter vibrante qual o de Paulo de Tarso. Num volver de olhos não se forma o espírito apostolar, evangélico, de João, o evangelista, e assim por diante. Recordai, por um instante, a figura majestosa de João, o Batista. Quem foi ele no passado? João, disse o divino mestre, foi Elias. Quereis saber quem era Elias? Lede a sua história. Não convém reviver páginas tristes, quando o seu espírito se encontra em tal magnitude. Meus amigos, é certo que a humanidade padece, que os homens de bom pensar sentem as suas almas contristadas pelo curso que tomam os acontecimentos, pela página negra que a história escreve neste momento. É certo que as almas buriladas pelo sofrimento, em outras vidas, se compungem ante o quadro desolador que apresenta a Terra, mas tudo tem a sua explicação e ninguém pense que é um descalabro. É hora do resgate, da prova que se cumpre. A alma do passado vem nesta vida purificar-se, pagar a sua dívida. A posição das criaturas espíritas, não só eu vô-lo tenho dito, na minha inferioridade, como espíritos luminosos têm vindo dizer, a hora do momento, é de prece. Ninguém se esqueça, perante Deus não há espanhóis, não há etíopes, não há estrangeiros, todos são irmãos. Orai por todos, sem exceção. E que estes homens que batalham por esses ideais sanguinários, todos se congreguem ao pé da cruz do Calvário, e defendam o estandarte glorioso do cristianismo, para que as suas almas, voltadas para o bem, apaguem a mancha dos seus crimes e fiquem purificadas, e brancas como a neve. Então se cumprirá a profecia daquele que outrora falou, se as vossas almas forem vermelhas como escarlate, elas se tornarão brancas como neve. Então, digo eu na minha insuficiência, poderá haver como outrora falou o divino mestre, um só rebanho e um só pastor. Meus amigos, que tendes tanto prazer em me ouvir, vós que me pertencestes nesta vida, recebei mais uma vez este pedido. Nem todas as famílias vivem unidas como a nossa. Nem todos têm ambiente de paz que se desfruta no lar que foi meu. Orai pelas famílias inquietas, orai por aqueles que não têm paz em seu seio, os que têm maridos desviados. Nós temos um chefe de família exemplar, os que têm esposas transviadas da linha do dever. Nós possuímos uma mãe dedicada e boa,
que possuem irmãs que não respeitam a própria dignidade. Nós temos irmãs castas e puras. É muita felicidade para uma existência só. Deus vos guarde. Francisquinha. Em 14 de agosto de 1936. A polidez. Meus queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs em crença, eu vos saúdo na paz cristã. Sempre que se procura falar em espiritismo, ocorre grande número de temas, cada qual mais complexo, mais difícil de ser desenvolvido, mais oportuno. Assim aqui, por vezes, o assunto versa sobre as provas, as reencarnações, as dores, outras vezes, sobre explicações, e, ainda outras vezes, sobre a promessa de vida eterna, feita por Jesus e realizada, segundo o testemunho dos que passaram para o além. A diversidade de assuntos é grande, cada um deles exigiria um espírito adiantado, que o pudesse desenvolver com proficiência e, ao mesmo tempo, com a clareza necessária à compreensão de todos. Se bem que não seja muito de minha predileção abordar temas dessa ordem, sou, algumas vezes, por força das circunstâncias e do meu mandato, obrigado a fazê-lo. Gosto é de, quando me toca a vez, dizer quaisquer palavras às crianças, no sentido de beneficiá-las espiritual e materialmente. As crianças aprendem com facilidade, guardam nitidamente o que se lhes ensina e, por sua própria natureza, gostam de seguir os conselhos que parecem acertados à sua imaginação infantil. Nada tenho a dizer delas senão bem. Mais de uma vez lhes tenho falado desta mesa e, com prazer, tenho visto imediatamente obedecidos, fielmente seguidos os conselhos que lhes dou. Assim pois, animada por essa condescendência infantil venho dizer às crianças que, mais uma vez, lhes dirigirei a palavra hoje. Venho pedir-lhes que guardem em seus corações, em seus sentimentos, em seus espíritos, a necessidade que há de se prepararem, desde hoje, para enfrentar a vida com uma certa calma, com um certo critério, com uma certa energia, temperando, porém, tudo isso, com uma dose farta de polidez. A mulher não pode dispensar, em condição alguma da vida, esse verniz, que amacia e suaviza o seu proceder. Agir com firmeza, com energia, não exclui a necessidade da polidez, ao contrário, a energia é mais firme, a ação é mais enérgica, quando expressas em palavras francas, mas polidas. É hábito, entre as crianças, sobretudo no seu meio próprio, tratarem-se de maneira pouco delicada umas às outras. Isto não é bom porque eles deixam o hábito de proceder sempre assim, excedendo-lhes até a própria expectativa, quando estendem esta maneira de agir e de falar aos estranhos, que não convivem debaixo do mesmo teto. As meninas devem ser corteses, delicadas nas aulas, nos recreios, nas refeições, nos estudos, nos dormitórios, na sociedade, enfim, em toda parte devem ser amáveis, tratáveis, obedientes e polidas. Ainda mesmo quando há causa de aborrecimentos, e ninguém se pode eximir a eles, uma vez que são tão comuns na vida de relação e surgem a cada passo. Ainda mesmo nessas circunstâncias, é preciso que a polidez seja inerente à criança. Não se deve perder a delicadeza em condição alguma. Suponde, por um instante, que as criaturas humanas, especialmente as mulheres, deixam de proceder assim. Todos de comum acordo, passam a viver sem a natural cortesia que devem ter uns para com os outros. Cada um dirá o que pensa da maneira mais grosseira, de modo violento, responderá mal, e, não satisfeito, gesticulará mal e exprimir-se-á pior. Que resultará dessa balbúrdia? A sociedade, o meio em que se vive tornar-se-á uma coisa simplesmente insuportável. Assim pois, enquanto estamos na terra, para não sermos desagradáveis a nós próprios, devemos corrigir essa grande falta, porque, uma vez passados para o mundo além, ipso facto perderemos tais maneiras. Há criaturas realmente adiantadas, relativamente à sua instrução, às quais falta,
entretanto, esse que elegante de polidez, característico das criaturas bem formadas. Aprendei, pois, meninas, a vos comportardes sempre dentro das normas da educação que acabo de traçar. E se vos falo desta maneira, é porque tenho interesse em que sejais benquistas, simpatizadas e estimadas por todos, e francamente elogiadas, pela verdade que existir na vossa conduta delicada. Nunca respondais por maus modos, nunca façais gestos impróprios para meninas educadas. Escolhi, como tema, para a preleção de hoje, a polidez, aconselhando-vos a serdes delicadas e afetuosas umas para com as outras. Estes conselhos não vos podem, de forma alguma, melindrar, porquanto não envolvem censura, são apenas advertências. E assim como outros espíritos venham conversar com os adultos, é bom que, de vez em quando, alguns se ocupem convosco. Nós costumamos fazer assim. Certamente, preferis os conselhos da vossa outra amiguinha, tão caridosa e boa e que tanto se preocupa convosco. Mas eu sou também vossa amiga e gosto de vos falar, e faço-o com toda a franqueza. Guardai, pois, estes conselhos, e aliai à vossa educação, esse elemento de grande valor, a polidez. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 18 de agosto de 1936. Independência de caráter. Meus amigos e prezados irmãos, quando se busca elevar uma causa acima do que a mentalidade humana pode compreender, tem-se, muitas vezes, desilusões que muito amarguram. Quantas vezes, bem intencionados, nós nos aproximamos dos homens que supomos de boa vontade, esperando o socorro, o auxílio que possam prestar, para maior impulso da causa material de espiritismo na Terra. Quanto à espiritual, não nos preocupamos, está entregue a bom timoneiro, não havendo, portanto, perigo, que ventos contrários a destroçem. Nós, os espíritos, temos vontade firme de encaminhar os homens pela senda da virtude e do dever, fazendo-lhes sentir a necessidade do desempenho dos compromissos assumidos perante os guias espirituais, no além. Sentimos-nos, entretanto, verdadeiramente amargurados, porque vemos que, não obstante nosso esforço, o trabalho que nos pareceu tão proveitoso, redunda em coisa alguma. Quando há de a criatura humana compreender a falibilidade dos seus propósitos? Quando deixará o homem de lançar contas para o futuro, que está nas mãos de Deus, e que ninguém pode prever? Quando compenetrar-se-á a criatura terrena de que deve cuidar do presente, porque ele é que prepara o futuro? Ao contrário de um proceder assim correto, o homem faz cálculos sobre causas em que absolutamente seu livre-arbítrio não pode intervir, tal como o dia de sua morte. Por vezes, aproximamo-nos de pessoas que muito podem servir nas situações difíceis das casas de caridade, incutindo-lhes a vontade de fazer o bem, e percebemos que elas recebem as intuições, para, minutos depois, quando nos afastamos, replicarem: Deus há de me conceder muitos anos de vida, e, então agirei, hei de trabalhar muito na grande seara, porque, certamente, não partirei já. Nós não podemos prever a partida de ninguém, a vida e a morte acham-se nas mãos de Deus, único conhecedor da sua hora e tempo. Aconselho, pois, aos homens de boa vontade, que pensam no seu futuro espiritual, não deixeis para amanhã o que pode ser feito hoje. Há bem pouco tempo, trabalhava eu em situação idêntica, esperando um resultado feliz. Não posso assegurar que tenham falhado meus planos, como também não devo dizer que nada mais espero. Entristeço-me, porém, porque percebo a pusilanimidade do caráter, a fraqueza do pensar de quem poderia raciocinar melhor, a hesitação, a dubiedade de pensamentos de um ser que não tem motivo para pensar mal. O que concorre, porém, para tudo isso, é a corrente do mundo, o pensar alheio, porque o homem é sempre um escravo da opinião dos outros. Dificilmente encontrareis alguém que se liberte dessa influência.
O homem quer sempre saber o que pensa do seu irmão. Firmar alicerce sobre o critério dessa criatura, resolver planos sobre os planos desse alguém, discernir situações segundo a opinião de outras criaturas. Por que não consulta ele a sua própria consciência? Devia perguntar-lhe: que me dizes tu? Como posso ser justo na situação presente? O que me aconselhas nesta hora? Não o faz, porque a consciência é a verdade, e essa exprime a justiça, aponta o erro, condena a fraqueza. E, assim sendo, não pode ser ouvida, antes, tem de ser sufocada, abafada. O homem não a quer ouvir, e consulta na terra, sábios, cuja mentalidade já não tem o calor de outros tempos, cuja inspiração hoje, não se baseia em princípios que outrora aceitou, cujo corpo débil pende para a cova. E são eles os mestres da terra, as mentalidades célebres, os doutores da lei. O procedimento de tais pessoas, porém, é desculpável, o que não acontece por parte dos que têm obrigação de agir direito, dentro dos preceitos da doutrina. A independência, meus amigos, é a principal coisa que o homem deve desejar, para sua pátria, para sua consciência, para sua família. A dependência, em qualquer circunstância, é escravidão. O homem livre, criado por Deus para essa liberdade, que ele mesmo depositou em suas mãos, entrega os pulsos para serem algemados, não tendo mais vontade, opinião e agindo segundo caracteres alheios. Espíritas, aprendei a ser livres, a raciocinar, a agir como vosso próprio pensar. Não quero dizer que os homens não se reúnam, não se consultem mutuamente sobre assuntos em que o parecer de alguns é necessário. Mas, em argumento de fé, a consciência fala, e é escusado o amor da sala, porque ela grita. Meus amigos, não estou cansado. Continuarei a trabalhar dando intuições, não me dou por vencido, continuarei a agir. Fazei o mesmo, sede abelhas operosas, trabalhadoras, buscando fazer o bem sem recompensa. Agi desta forma, e contareis sempre com um amigo, imprestável pela sua insignificância, porém serviçal pela sua dedicação, pelo seu amor à causa cristã. Até. José Dácio. Em 21 de agosto de 1936. Um sonho realizado no além. Amigos e irmãos desta casa de caridade, aqui me encontro em visita, trazendo-vos a certeza da minha solidariedade convosco, muito embora não tenha conhecido esta casa quando vivi na terra. Posso garantir-vos que as ideias espíritas se enraizaram de tal forma em meu ser que foram a lâmpada acesa a iluminar os meus passos na entrada da vida além da terra. Que ânsia de vida se tem na mocidade! Quanta esperança na felicidade! Quantos sonhos a adolescência cria em sua febre de imaginação, povoada tão somente de coisas felizes, azuis, cor-de-rosa! E quanta desilusão vem, muitas vezes, prostrar por terra os castelos fundados levianamente sobre aquilo que se julga um fundamento sólido e que é apenas a infantilidade. Eu também, minhas amigas e meus irmãos, passando por esta vida transitória, não fiquei isenta desses sonhos. Mas quantos paguei caro, só Deus o sabe. Procurando ter vida feliz, criei castelos na imaginação e os vi desabar, um por um. Finalmente, a insidiosa moléstia que se apossou do meu frágil organismo, tornou-me transparente como vidro polido, leve como uma pluma, inútil como um doente. Com tanta ânsia de vida, eu sentia que a minha se extinguia a cada momento, com tanta vontade de ser ativa, ágil, eu sentia um entorpecimento em todos os membros, e nada podia fazer. Velava, porém, dentro do meu frágil corpo, esse espírito que, graças a Deus, jamais fraquejou, e, mercê do divino mestre, ele enxergou além das paredes do invólucro carnal e divisou além, muito além, no horizonte da fé, a vida pela qual suspirava, essa vida aqui, extinta na terra, tornava-se mais sólida além da morte. Essa vida de felicidade que eu tanto almejara. Vós estáis tão longe de saber quem vos fala.
Estais, talvez, a formar um perfil bem diferente do que realmente era o meu. Eu vos declaro, meus amigos, que o Espiritismo acalentou os últimos momentos da minha existência terrena. E eu disse aos que me puderam ouvir que não tinha medo da morte. Porque eu não enxergava a morte nas quatro tábuas de um esquife negro, nem na profundidade